É uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. Nós vamos conduzir um painel justamente que tenta entender como que a gente concilia dados para compreender, conceder crédito e mitigar riscos em um país de renda média e, infelizmente, como acabamos de ver aqui, um país que tem endividamento crônico. E isso traz algumas reflexões sobre risco, sobre controles, sobre ouvidoria, sobre vendas. De que forma a gente consegue gerenciar todos esses fatores? Quem acha que nos últimos anos este processo que envolve crédito e recuperação ficou mais complexo? Levante a mão, por favor. Quem considera que o cenário está mais desafiador ano após ano? Quem aqui, nas suas empresas, conseguiu registrar crescimento sistemático positivo, 2 dígitos altos nos últimos 5 anos? Está aí dada a situação. Então, pessoal, vamos começar aqui com a nossa conversa. Eu gostaria de endereçar uma primeira pergunta, tá, que tem a ver com jornada do cliente. Como que é possível, eu gostaria de começar ali com o Renato lá na ponta, se houve uma mudança recente na forma pela qual vocês analisam a jornada do cliente para aprovar mais crédito, e a gente falou um pouco sobre isso lá no nosso warm-up, e de, claro, nesse sentido, obter satisfação do consumidor. Vamos falar agora só do lado do crédito propriamente dito. Renato. Bom, pessoal, primeiro, bom dia. É muito legal estar aqui para falar de um tema que é super importante para economia, para consumo, para crescer e para a gente poder viver melhor. Bom, eu cuido de jornadas de clientes na Creditas, eu tenho esse privilégio lá, então eu trabalho desde o processo de aquisição, experiência do cliente e acabo em cobrança, que é collections lá. Então, essa jornada inteira aqui, a gente começa a olhar ela desde o momento que o cliente está na jornada de consideração, que é lá no início. Eu acho que o que teve de grande mudança que a gente faz lá hoje é olhar muito o comportamento dele, quantas vezes ele vai lá, conversa com a gente, pede crédito, a maneira como ele faz isso, e mais do que tudo, se aquela proposta que a gente está dando inicialmente lá no processo de concessão de crédito é adequada para o perfil daquele cliente, né? E é muito legal o que a gente está trazendo aqui, que é muito além do score, né? Porque hoje em dia, eu acho que quando a gente fala de dados, a gente tem muito mais acesso, a gente, pelo menos, nos últimos anos, eu acho que a gente nunca teve acesso a tanto dado de cliente hoje. Mas o que a gente está fazendo com ele no dia a dia para poder melhorar a vida do próprio cliente ali no final das contas? Então, o processo de concessão de cobrança começa onde? No processo de concessão. Se eu concedo bem o crédito numa proposta adequada e ele consegue, naquele momento, suprir a necessidade dele, ele vai ter muito mais chance de não inadimplir e de ser um bom cliente. Então, eu acho que esse processo inicial ali, que está muito dentro de política, né, obviamente, política de crédito, como você está dando crédito naquele momento, ele vai influenciar diretamente na jornada desse cliente ao longo do caminho. E algo que é muito importante é que ele é cíclico, né? Como nós, né? Às vezes você está num momento muito bom, perdeu o emprego, o que acontece? Você vai voltar a ter um emprego provavelmente, o que vai acontecer? Você vai marcar aquele cliente ali como inadimplência, ou você vai conseguir cuidar dele ali naquele momento que ele está vivendo com alguma política especial para que na hora que ele volte com o emprego dele, ele volte a ser seu cliente e você realmente consiga incentivar. Ou seja, que ele recobre a estabilidade financeira por conta de uma circunstância que faz parte. E aí, voltando aqui, só para finalizar, eu acho que o que foi muito diferente lá que a gente fez na Creditas é deixar esse mesmo executivo cuidando da jornada do cliente como um todo, para que ela não fique cortada no meio. Então tem um cara de aquisição, que é o cara comercial, depois tem um cara de experiência do cliente ali, que está olhando ele, o que ele está acontecendo, e depois você vai para a pessoa de cobrança. Então eu consigo olhar o fluxo inteiro de como esse cliente está ao longo do caminho. Às vezes, olha só o que eu vou te dizer. Às vezes, quando o cliente está inadimplente, eu dou mais crédito para ele. Porque eu estou vendo que ele é um bom cliente, naquele momento ele precisa mais de crédito para poder alongar a atividade dele e ele sair da bola de neve. Está dando um voto de confiança. A gente está dando um voto de confiança para ele, obviamente olhando o comportamento dele. Tá. Muito bom. E aí, quando a gente pega aqui o caso do Felipe, sobre essa jornada, ele já está na parte final da jornada, quando de repente essa questão, por exemplo, da inadimplência aconteceu e de repente chegou no nível de ouvidoria. Como que vocês hoje conduzem essa jornada para que ela possa, a partir da sua visão, do seu trabalho, do trabalho do seu time, recuperar esse cliente e dar esse voto de confiança?
Obrigado. Bom dia, pessoal. Muito legal estar aqui, poder dar um pouco do panorama do lado da ouvidoria. Como você mencionou, quando o cliente ele já chega num canal crítico, ele já está estrangulado. Ele já está com a jornada dele toda prejudicada. Ele já, muitas vezes, nem acredita na própria instituição. E acho que é ali onde a gente tem a oportunidade de dar a voz para ele, ouvir, ter a escutativa do lado da ouvidoria. E do lado da empresa, da Mental IPI, a gente discute muito internamente com os times de collections, os times de crédito, com esses insights. Então, qual que é a melhor forma, qual que é o melhor modelo que a gente pode adequar para cenários menores ali dentro dessa jornada já super atritada, para reverter essa experiência. Então, de uma forma a mediar os lados, entendendo o risco da concessão do crédito, em contrapartida, ouvindo esse cliente e propor a melhor solução para ele naquele momento. Então, é um pouco do que o Renato já trouxe, mas dentro da ouvidoria, a gente consegue navegar... A gente consegue navegar dentro da 99Pay, levando esses insights. Então, mostrando como que isso pode, eventualmente, impactar o nosso regulatório, até onde a gente consegue esticar as oportunidades para o nosso cliente. Então, acho que isso é um pouco ali da nossa perspectiva. No caso aqui de Caixa Consórcio com a Elaine, a gente está falando que o cliente tem sonho, né? É claro que pode ser um investidor, eventualmente, mas, via de regra, a gente está falando de um cliente que tem um sonho e que, de repente, a partir do consórcio, precisa aprender a noção de poupar para justamente fazer frente ao sonho. Só que o brasileiro é muito imediatista, é muito ansioso, ele quer as coisas para agora. Como é lidar, então, com essa ansiedade, com esse sonho, num panorama de consórcios, num país onde, infelizmente, circunstâncias acontecem e o cliente pode, de repente, atrasar uma parcela e assim por diante? Bom, o produto consórcio, entendo que é um pouco ainda divulgado no Brasil, mas é um produto brasileiro, literalmente. E nós conseguimos colocar esse cliente no mercado financeiro, tirando os investidores, principalmente fazendo uma venda como educação financeira. Que a gente sabe que, às vezes, um cliente que obteve um crédito recusado, ele pode adquirir um outro crédito através do produto consórcio. Então, nós temos aí o desafio, estamos nessa jornada, como muitas instituições, mas de uma forma muito mais próxima do cliente, desde o momento da aquisição, fazendo uma programação das necessidades dele e o tempo que ele quer adquirir aquele crédito, que ele precisa realizar. Né? Eu digo que o consórcio ele é um produto financeiro no qual a gente tem a visibilidade da entrada, que no financiamento ele diz que está dando uma determinada entrada e no fim ele está financiando 100%. Então o consórcio permite a gente acompanhar, que é o modelo de behavior, o comportamento dele do início ao final, acionando ele, dando suporte para adquirir esse crédito. Lógico, temos o desafio, como qualquer outra instituição, no momento da aquisição do crédito, a avaliação é muito parecida e a gente tenta não dizer o não, porque o produto consórcio não existe recusa de crédito, existe o momento exato que o cliente está preparado para adquirir aquele crédito. Então, a gente traz essa informação para o cliente, para ele se adequar em determinado momento, seja numa amortização de saldo devedor, seja numa melhoria das condições financeiras, ele vai estar apto a adquirir. Muito bom. E aqui a gente está com o Danilo, que representa a Casas Bahia. Para quem não sabe, Casas Bahia já virou case até em Harvard, né? Justamente por ter ajudado o brasileiro da base da pirâmide a ter acesso a uma série de bens de consumo, tá? Trabalhando uma ideia que todos nós conhecemos muito bem e que eu garanto que todo mundo aqui pratica. 12 vezes sem juros. Que tem juro, mas tudo bem, né? Danilo, como é que vocês continuam mantendo essa mística de ajudar o brasileiro de baixa renda, de renda média, a ter acesso a bens de consumo que ele tanto preza, que são marcadores sociais, que são formas de ele evidenciar que ele tem retorno sobre o sacrifício, porque viver no Brasil de hoje é uma luta constante. Como que vocês hoje
cuidam desta jornada de um cliente, mesmo negativado, para que ele possa ter acesso a bens de consumo? Bom dia a todos, agradeço o convite por estar aqui. O nosso cliente, ele é um cliente, vamos dizer assim, muito recorrente, né? Então a gente tem 65% da concessão nossa, quando a gente fala do carnê, ele é um cliente que ele teve uma compra conosco nos últimos 12 meses, né? Então olhar muito para esse cliente, que a gente já tem o contato, né? Que a gente já conhece muito do perfil dele, né, e ter muito próximo crédito junto com a cobrança, né, nos ajuda a diminuir, né, a inadimplência do cliente ao longo do tempo, porque a gente está com um contato muito próximo, a gente conhece o perfil do cliente, a gente consegue entender o comportamento, saber se é um cliente que ele costuma atrasar ou não, né, e dessa forma, quando ele chega, por exemplo, na cobrança, muitas vezes a gente olhar para o cenário, né, que a gente sabe que o cenário macro acaba impactando muito, então imagina que é um cliente que ele comprou uma geladeira, que ele comprou um fogão, né, parcelado em 12 ou às vezes até em 24, dependendo aí do perfil, e entender que esse cenário macroeconômico está impactando o dia a dia dele, né? Então o consumo dele no mercado está aumentando, então aquele valor de parcela, R$100, R$150, já não está sendo mais o suficiente para conseguir pagar aquele produto que ele comprou. Então, entender esse cenário lá na cobrança e como que a gente consegue, de repente, renegociar, né, enquadrar melhor, né, o valor da parcela para aquele momento que ele está atualmente, é o que faz a gente continuar crescendo, né, entendendo o cliente e podendo realizar sonhos de muitos brasileiros. Qual é o elemento decisivo dessa jornada? Quando ele vai querer comprar, seja um cliente recorrente ou não, qual é o elemento decisivo da jornada para que ele se sinta recompensado? Eu já vi vários vídeos de gente que está ali, né, na hora, né, aguardando, tomando crédito, e quando recebe o sinal de positivo, né, a pessoa até chora, né? Porque fica emocionado, porque foi recusado em outros lugares. Qual é o elemento, qual é a parte fundamental dessa jornada? Acho que a parte fundamental é você entender o cliente. Então, acho que entender quem é o cliente, né, é muito importante. Então, ter olhar de forma personalizada, não olhar ele de forma macro, mas tem um olhar para ele cliente a cliente, entender um pouco do limite que eu consigo conceder para ele, o prazo, a taxa. Então, esse olhar para o cliente individual faz muita diferença para que a gente consiga continuar concedendo crédito e dessa forma a gente tentar diminuir a inadimplência ao longo do tempo. Vocês percebem como o olhar para o cliente de maneira personalizada, de maneira individual, faz muito diferença, no sentido de que eu estou minimizando o meu risco, porque eu dou também um voto de confiança para eles, e percebam como, quando a gente fala de economia, o que a gente está falando é sobre criar elementos de confiança que possam fazer com que o mercado possa ultrapassar essas barreiras naturais, infelizmente impostas por um cenário macroeconômico um tanto esquizofrênico como que a gente vive, né? Porque você tem o freio pisando, na verdade você tem os juros pisando no freio e você tem o governo estimulando loucamente, né, com 1,4 do crescimento do PIB em cima de crédito que não é sustentável. Mas vamos lá, quando a gente fala de crédito, por um lado, eu estou falando ao mesmo tempo, eu aumento a concessão e provavelmente vou aumentar também a minha inadimplência, porque não necessariamente nós conseguimos conceder crédito por um lado sem que aumente o risco violentamente pelo outro. Como que a gente balanceia essa equação? Queria começar com você, Felipe, porque você já está na ponta onde a coisa já aconteceu. Como que é gerenciar esta equação para tentar minimizar o lado da recuperação enquanto você pisa no acelerador no lado do crédito? Do lado da 99Pay, nós, como carteira da 99, acho que a gente tem um cenário interessante que dentro do nosso ecossistema, com mais de 60 milhões de usuários no país, dentro desde mobilidade urbana, entrega, food, e inclusive os serviços financeiros, acho que a concessão desse crédito, ela consegue ser bem analítica e personalizada para o usuário que está dentro da plataforma.
Em contrapartida, quando ele chega a esse ponto, já atritado, lá na ouvidoria, precisando e gritando, clamando por socorro, acho que o papel que a gente tem exercido e dialogado é muito sobre a educação financeira. Acho que isso é super importante como um pilar base para os nossos usuários, mas além disso, ouvir, né? Então acho que não só a parte da educação financeira, mas complementando aqui mais tecnicamente do nosso lado, é como que a gente, além do modelo dentro do ecossistema, que já é super consagrado, como que a gente consegue ainda assim ser mais granular, a gente consegue entender personalizado a dor daquele cliente, postergando um prazo, gerando uma nova proposta, ou entendendo um cenário diferenciado para ele. Então acho que aqui do nosso lado a gente vem trabalhando bastante isso com os nossos usuários e é um desafio, de fato é um desafio para qualquer parte da jornada. Essa negociação costuma ser mais digital ou vocês fazem o contato pessoal com ele, interação via telefone, etc. Como é que vocês hoje estão conduzindo esses processos com o cliente eventualmente atritado, inadimplente? Hoje, no nosso conceito de super app, a gente direciona a maior parte deles via aplicativo. Tá. Então, dentro da plataforma, a gente consegue direcionar e comunicar. Você teve uma nova proposta, com validade, enfim, para seguir dentro do aplicativo. Eventualmente por telefone, também é uma rota alternativa, mas via de regra a gente segue dessa maneira. Tá bom. Elaine, quando você mencionou a educação financeira, né? Por que é tão complexo a gente conduzir esse processo de educação financeira para justamente fazer com que esse momento da contratação de consórcio, é um negócio que está expandindo muito no Brasil, tá? Não traga para vocês um risco no sentido de muita gente, de repente, dentro do mesmo grupo inadimplir. Como é que vocês fazem esse balanço, tá? E por que é tão difícil fazer com que as pessoas entendam, tá, a dinâmica do consórcio? Nós temos uma cultura de acolher os clientes, vamos dizer, que precisam se recuperar melhor financeiramente no mercado. Então, na nossa carteira de imediato, no momento da venda, a gente obtém essa informação e já temos ações logo de partida em contato com esses clientes para trazer situações que ele pode realizar no dia a dia, seja pagar uma fatura do cartão de forma antecipada, que possibilite a saúde dele melhorar ao longo do tempo para que, quando ele der um lance ou ele for contemplado, ele consiga utilizar do crédito. Acho que o maior desafio que a gente tem, como o Renato comentou, hoje todas as áreas de crédito aí, os birôs têm um arcabouço de informações, né? Mas ainda dados transacionais ou dados complementares, vamos dizer assim, como da 99, como a gente consegue capturar isso também para entender um pouco mais do dia a dia desse consumidor. Porque esse consumidor, ele pede uma comida, ele faz o transporte, ele faz uma compra no e-commerce e não necessariamente ele tem linhas de crédito, né? Ele tem uma renda, ele tem capacidade, ele está no mercado financeiro. E como que eu detecto isso? Exatamente. Então, ter acesso a esses dados alternativos nos enriquece, né? Então, hoje eu acho que o desafio de qualquer outra instituição não é trabalhar com o tradicional, porque tradicional todas já têm, mas olhar para o diferencial para conhecer mais aquele consumidor, né? Eu brinco que hoje, infelizmente, como consumidores, a gente precisa ser um Big Brother, né? Abrir a nossa informação para o mercado para adquirir linhas de crédito ou ter possibilidades muito melhores do que antigamente. Porque, de fato, os modelos sempre olhavam para o passado, mas o comportamento está mudando e a gente tem que olhar o imediato e para frente. E isso é arriscado, mas é possível, desde que você tenha alguns insumos que te permitam conhecer melhor o comportamento daquele consumidor.
E aí inserimos a variável comportamento dentro da nossa equação econômica, ou seja, não basta olhar só para número, né, Danilo? Como é que você enxerga, então, essa dinâmica de conceder o crédito ao mesmo tempo em que você tem que mitigar o risco de aumentar a inadimplência na mesma proporção? Ops. Foi, voltou. Bom, então, acho que assim, olhando para o cenário que a gente tem, o cenário econômico, a gente sabe que é uma situação bem delicada, né? Então, você tem que olhar muito para quem você está concedendo, um pouco do que eu comentei, então entender cada perfil do nosso cliente para que a gente consiga diminuir o risco, né? Então, entender, nós lá, né, nós temos as lojas, né, mais de 1.000 lojas em todo o país, então a gente sabe que tem inadimplência diferente entre as regiões, então você trabalhar um pouco essa questão da regionalidade é importante também, né? A gente sabe que tem, assim, o cliente Casas Bahia, ele é um cliente muitas vezes, né, que já está conosco há bastante tempo, é um cliente às vezes mais experiente, então tem clientes mais jovens entrando nessa jornada também, pessoas que é o pai que agora passa para o filho, né, e o filho começa, né, a entrar nessa jornada conosco também. Então, conhecer esse perfil, muitas vezes não só o dele, mas também o comportamento familiar, acaba nos ajudando a mitigar um pouquinho do risco também, né? E lá na ponta, né, falando muito mais da cobrança, é como que eu consigo, através de todos os nossos canais, né, a gente atrair esse cliente, seja desde o momento da concessão, então através de uma jornada de boas-vindas, então você apresentar para o cliente quais são os nossos canais de relacionamento, né? E a gente sabe que no atraso muito curto o cliente ele ainda procura bastante a loja, né? Então isso para a gente também é super positivo, porque é um cliente que volta, que tem contato muitas vezes com o nosso vendedor, que tem contato com o nosso caixa, e ele cria essa rede de relacionamento, cria o vínculo também. E isso para a gente é bom, né? E já falando um pouquinho do atraso um pouco mais longo, a gente tem a nossa central de renegociação, a gente tem portal, né? Tem os escritórios que entram em contato também com o cliente, para a gente conseguir entender aquele cenário atual, que é um pouco do que foi falado aqui, né? Então, às vezes a concessão de 6 meses atrás, o cenário do cliente era agora o cenário mudou e a gente precisa entender esse novo momento do cliente e se adequar a ele também, lembrando um pouco do que eu comentei, porque a gente tem muito desse cliente que ele é recorrente, então a gente entendeu o comportamento passado e o presente dele, é importante para que a gente consiga fidelizá-lo, para que mantenha para o futuro também. Muito bom. Então, indo agora para uma empresa puramente digital, como é que vocês fazem isso? E nós conversamos lá atrás que vocês têm um olhar muito, muito sensível, tá, para essa realidade do cliente. Como é que vocês, então, conseguem efetivamente conduzir essa expansão de crédito sem trazer junto o risco de uma inadimplência explosiva? A gente falou muito de educação financeira, eu também acredito muito em educação financeira, mas na prática você tem que criar produtos de créditos diferentes para você atacar problemas antigos, inclusive, né? Então, hoje, por que a Creditas nasceu, inclusive, lá em 2012? Falando de crédito com garantia, que é um crédito com mais qualidade. É você pegar o seu asset, a sua garantia, bota ela para você conseguir um crédito com juros menor. Além de ter um juros menor, você acaba tendo o quê? Um cliente maior hoje para você se planejar financeiramente melhor. Esse é um ponto número 1 na hora da escolha do produto. E o outro, na parte de cobrança, é produtos de estruturações diferentes. Além de você acompanhar o comportamento dele, você tem que saber se para aquele cliente é melhor você ter um produto de renegociação que você vai jogar a parcela para o final, se você vai estender prazo, como alguns dos colegas aqui já falaram, inclusive. Mas olhando para isso, quando a gente olha lá, a diferença na prática é muito gritante. Acho que a Camila estava mostrando aqui os dados que eu também olho muito isso de rotativo de cartão de crédito, né? 600 bilhões. Não, 400, vou falar um número para vocês aqui, né? Que eu tenho decorado ele, porque o número para mim é meio, né? Fica emblemático, né? A taxa média de um juros rotativo é 435,9% ao ano de juros. E eu falo, o brasileiro ele é muito mal endividado hoje. Então o brasileiro está endividado no rotativo do cartão de crédito, ele está endividado no cheque especial, no crédito clean, no empréstimo pessoal de valor pequeno com juros muito altos. Então acho que essa parte toda hoje no envolvimento da educação financeira é
pesquisa os produtos de crédito que o consumidor tem. Isso está acontecendo também, tá? Porque a gente fez uma pesquisa lá na Acredita junto com a Opinion Box no início do ano, do Corre do Brasileiro, e ele se sente muito pressionado, ele é imediatista, para poder, ele precisa resolver o problema dele. No início do ano tem que pagar PTU, tem que pagar matrícula da escola, tem que pagar um monte de coisa, então ele está pressionado com variáveis externas, então ele recorre a crédito nesse momento especificamente, para poder fazer aquilo ali. Mas ele está começando a pesquisar mais. Ele está começando a pesquisar qual instituição de crédito ele vai, qual instituição financeira que ele vai. Então, eu acho que a solução para isso... E o próprio fato do digital estar muito à mão ajuda ele a pesquisar. Então, hoje em dia a gente tem, na parte agêntica, né? Hoje eu faço já cobrança agenticamente, né? Adequado a você fazer a leitura do cliente, tudo que ele te informou de uma maneira muito mais rápida, que acaba atendendo ele melhor, né? Porque ele lê todo o histórico dele, todo o histórico de conversa, ele consegue fazer depois a cobrança ou dar uma opção de pagamento dele ou de renegociação mais adequado com o que ele está falando de uma maneira muito mais rápida hoje. E os outros são os canais de atendimento que a gente tem tradicionais, telefone, chat, do que a gente está fazendo. Então a gente tem uma nova ferramenta aqui hoje, que é a IA, e esse momento agente que todo mundo está falando, que se a gente sabe usar bem, a gente consegue muito usar isso a favor do cliente e do negócio. Não só do cliente e do negócio. Então acho que a gente está num caminho, a gente estava conversando lá atrás, que eu sou mais romântico, para não falar otimista, de que sim, as coisas estão mudando. Eu acho que ao longo do tempo, e como a Acredita chegou para disruptar esse mercado, a gente veio muito nesse sentido de ser desafiador. Então a gente olha que o crédito com garantia está aumentando, a gente está no consignado do trabalhador, como a Camila estava falando aqui no iniciozinho, ali está acontecendo, que está sendo regulamentado pelo governo, ele está se transformando ao longo do tempo, ele passou por essa disrupção desde o início do ano em março. Então, estamos aprendendo, variáveis externas a gente não consegue controlar na maioria das vezes, mas a gente consegue aqui do nosso lado, aqui, e o Brasil ele é muito desenvolvido na parte de crédito de cobrança, a criar produtos, tanto de cobrança, quanto produtos de crédito inteligentes e mais adequados ao momento atual hoje do consumidor. Eu adorei essa abordagem de, puxa, eu não posso fazer o mesmo produto para todos, né? Não trate igual os desiguais, porque cada pessoa tem a sua realidade. E já que você tocou no assunto, que vai ser o nosso próximo, a nossa próxima rodada aqui, quantos de vocês já estão utilizando inteligência artificial de maneira recorrente, tá, na formulação de produtos de crédito e ou de recuperação? Nossa, é pouca gente ainda. Pois bem, a inteligência artificial veio realmente para criar novas formas de poder adaptar produtos para realidades distintas. Queria entender, Elaine, vocês estão utilizando hoje na elaboração do consórcio, na elaboração dos planos e assim por diante? Sim, veio para ficar e não tenho dúvida que quem não começou, corra, que acho que já está um pouquinho atrasado. Nós utilizamos desde a nossa operação, então temos clientes PJ e sabemos que uma análise, dependendo do porte da empresa, ela não consegue ter tanta velocidade como uma PF. Então a gente utiliza de uma inteligência que construímos dentro de casa, que é a leitura de DRE e balanço. Isso facilitou demais o nosso processo, aumentou o nosso tempo em 97%. E falando de inteligência, sem desprezar o recurso pessoa, humano, porque ela traz esse racional da movimentação da empresa, mas quem avalia para despachar é o humano. Então ganhamos uma velocidade significativa, mas tem um humano checando o que a inteligência trouxe, né? E além das inteligências que a gente utiliza para a nossa parte de modelagem e do comportamento do cliente na esteira, né? Como o Renato comentou, um ponto importante que hoje as instituições não devem nem desprezar, temos alguns públicos que eles pagam, mas pagam em atraso, mas sempre pagam, né? Nós falamos disso lá atrás. Exatamente, é um público que não vai para cobrança, porque a gente sabe que ele paga, então basta um lembrete, e às vezes nem lembrete, porque ele já tem uma programação. Então são comportamentos triviais que a gente consegue capturar para identificar o comportamento desse cliente no momento da decisão. Então a inteligência, ela traz uma agilidade muito maior no processo e traz um histórico desse cliente, né? Então, às vezes quando a gente olha de forma ele pode trazer memória de contexto, inclusive. Exatamente. Então, nós temos situações que eu dei um limite há 2 anos atrás e esse cliente está usando o crédito agora. Como eu trago todo esse histórico numa avaliação única? Então, a inteligência, temos que evoluir muito ainda,
mas ela já facilita o nosso dia a dia, principalmente a agilidade na hora de dar uma resposta para o cliente. E com vocês, Danilo? Olha, tem tanto na parte de políticas, né? Então, falando de políticas tanto de crédito como de cobrança, então ela já tem ajudado bastante. Falando da cobrança realmente do cliente, hoje 100% do cliente que entra no nosso WhatsApp, no receptivo, é uma jornada 100% por IA. Então, ela já interage com o nosso cliente. Estamos pilotando também via voz, né? Então, tanto no receptivo como no ativo. Então, é algo que realmente veio para ficar, que tem otimizado muito, que a gente vem aprendendo a trabalhar. Então, você começa com um público pequeno e aí você vai aumentando esse volume. Então, foi assim no nosso... Porque você vai coletando aprendizados e a partir daí você consegue ganhar escala. Você consegue evoluir, porque você vai aprendendo, né? Então, foi assim no nosso receptivo, está sendo assim agora na parte de voz. Então, é algo que tem muito para evoluir. A gente acredita que até na parte mesmo das ligações, dos escritórios de cobrança, a gente entende que vai substituir uma parte importante aí das operações, porque a gente vê uma evolução muito grande. Renato? A gente está bem avançado lá também nesse sentido, né, com os agentes. Eu acho que o legal trazer aqui é que acho que o Human in the Loop sempre vai ser importante, né? Então, um tema novo, inclusive, que está surgindo hoje é quando eu transporto a ligação para um humano, na parte de cobrança. Então, é isso que a gente está quebrando nossa cabeça atualmente lá, porque você pode insistir muito com a gente no dia a dia ali, porque, na verdade, ele está dando a informação bem acurada, se ele está funcionando bem. O próprio agente avalia o agente, o próprio agente ele cria um looping ali eventual para ele poder atender melhor o cliente ao longo do caminho, e ele é muito eficiente, mas, eventualmente, precisa do humano no loop. Né? Então a gente está quebrando muito a cabeça para saber quais são os momentos que eu preciso transbordar. O escape to human precisa ser muito bem pensado. Precisa. O processo, aquele cliente especificamente, e pode ser por vários motivos, né? Pode ser por um motivo regulatório, pode ser por um motivo simplesmente de experiência do cliente. Então esse a gente está quebrando a nossa cabeça exatamente nesse momento, como fazer isso melhor. Mas trazendo aqui não dados específicos que eu não posso, mas a conversão hoje, né, de promessa de pagamento, efetivamente de pagamento em cobrança que a gente está tendo hoje, dessa maneira agêntica, ela é maior do que era antes. Então ele está trazendo muita realmente eficiência para o processo comprovada já. O que era lá para a gente, será que isso realmente é só um hype e a gente vai investir um pouco pra caramba nisso e vai acontecer? A gente já sabe hoje que está trazendo, além de mais eficiência para o business, a gente está tendo muito melhor o nosso cliente. O que você tem numa velocidade é realmente assustador. Antes de passar a palavra para você, Felipe, para entender como vocês fazem, vocês até pela tradição chinesa devem ter uma evolução absurda em cima disso. Os nossos modelos, quando a gente se depara com os dados do Prêmio Consumidor Moderno, a gente encontrou um problema muito grave, tá, no canal chat, porque dificilmente ele tem um escape to human fluido. Tá, ele não consegue perceber, tá, quando o cliente tem uma necessidade que aquela árvore de decisão inicial não consegue responder. Tá? E eu fico realmente... Isso me causa espécie por se tratar de um canal digital e o mesmo problema está se transferindo para o WhatsApp. E eu fico realmente pensando por que diabos isso acontece no momento em que a gente tem capacidade cognitiva para interpretar o cliente e, eventualmente, já transportá-lo para o humano. Como é que vocês estão conduzindo esse processo hoje, assimilando essa tecnologia em cobrança, em concessão de crédito, em verificação de perfil, em escoragem, que você certamente tem um score do cliente dentro da plataforma. Como é que vocês estão utilizando o IA hoje? Na plataforma como um todo, acho que a inteligência artificial ela faz parte do core business, né? Mas quando a gente desce para o nível de negócio, a gente está num momento muito importante de exploração das ferramentas, quando eu falo de atendimento, enfim. E nesse momento a gente tem investido muito na educação dos próprios funcionários de como construir as ferramentas de IA, como manejar as ferramentas e as soluções. Porque a gente entende que isso vai gerar eficiência de curto, médio e longo prazo, tanto para soluções de produto, soluções de atendimento, enfim. Do meu lado aqui em ouvidoria,
A gente tem alguns modelos, principalmente voltados para eficiência, entendendo um pouco ali a gente tem pensado bastante em emoções, capturar as emoções do cliente, porque, de fato, quando o cliente tem o atendimento no chat, aquele atendimento robotizado, padronizado, em certos momentos ele quer ser ouvido. E acho que a ouvidoria, ele tem esse papel, ele tem que cumprir esse papel de dar a voz, de ouvir e entender o que ele está sendo dito. Que muitas vezes o próprio cliente ele não vai conseguir se expressar dentro do modelo que é desenhado dentro do app. Então, acho que esse é o nosso papel, de entender, assimilar isso de forma humanizada e retornar isso como um desenho de produto. Muito bom, muito bom. Queria começar agora essa última rodada com você, Danilo. Quando a gente fala hoje justamente sobre inteligência artificial, e o Felipe trouxe um ponto-chave, que é a capacidade de interpretar manifestações do cliente e, a partir daí, você desenvolver políticas, tá, que possam aprimorar seus produtos, aprimorar seus serviços, aprimorar jornadas, trazer aprendizados e ganhar eficiência. Tá? Você tem algum caso, por exemplo, em que a voz do cliente ajudou a mexer em algum processo, em algum produto, em algum serviço, na concessão, na recuperação? Sim, tem. Falando lá nas Casas Bahia, a gente lançou inclusive até um produto que chama Reativa, né? Reativar o cliente, não Reativa Carnê, que foi exatamente disso. Do cliente, muitas vezes, ele está em atraso e ele quer fazer uma nova compra. E aí ele chega ali no momento e a compra é negada. Claro. Né? Só que a gente conseguiu, né, ouvindo o cliente, entendendo a situação do cliente, a gente conseguiu fazer com que ele pagasse aquela parcela que estava em atraso e, ao mesmo tempo, a gente dava uma nova confiança para ele, liberando um pouco mais de limite para que ele fizesse uma nova compra. Né? E isso acabou, né, como eu falei um pouquinho, acabou se tornando um projeto. Né? Então, hoje a gente tem clientes que estão nesse perfil, que ele tem, de repente, um limite já pré-aprovado, mas que naquele momento ele está em atraso, e ali a gente consegue ofertar, né, para que ele faça o pagamento e, ao mesmo tempo, ele possa utilizar esse novo limite que já tem aprovado para ele. Muito bom, excelente. Renato? Vamos lá. Eu gosto muito de falar dos nossos produtos porque eles são muito revolucionários, né? Quando você pega uma garantia e bota lá, né? Eu acho que outro dado importante que eu acho que é legal trazer para todo mundo, que quando a gente está falando desse tema de endividamento, é que 60% hoje aqui no Brasil de pessoas têm um imóvel e não põem o seu imóvel como garantia para poder ter um crédito melhor. Esse é um exemplo do que a gente está falando ali. E 50% tem carro nos domicílios. Então poderia fazer um auto-equity aqui, que é um crédito quando você já tem um carro de garantia de carro para poder fazer esse negócio acontecer. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando como é que a gente atinge o cerne desse problema hoje que a gente está falando, né? Então, tem IA, eu acho que a linguagem natural, como a gente está falando, revolucionou a maneira como a gente fala com o cliente hoje. Então, essa é a grande diferença. Eu acho que machine learning, crédito, modelagem, não são coisas novas, né? São coisas aqui que eu acho que a gente está acostumado já a fazer há bastante tempo, especialmente instituição financeira, quando você fala de crédito. Mas como a gente consegue pegar esse potencial da AI generativa, com isso de você poder falar com a linguagem natural, que eu acho que era a barreira que existia quando você falava de tecnologia com o nosso cliente, que ele pode falar, ele pode perguntar do jeito dele, porque agora a gente consegue interpretar de maneira autônoma. Eu acho que isso que, sabe, explode aqui a minha cabeça, porque eu acho que ele acaba criando novas avenidas de atuação aqui pra gente, para atender melhor o cliente de uma maneira muito mais assertiva de verdade agora. Não na comoditização do atendimento, né? Ele agora tá para ser personalizado de verdade, se a gente faz direito, sabe? Então eu fico pensando que dessa maneira eu acho que a gente consegue evoluir muito, sabe? Daqui para frente. Sem dúvida. Felipe? Do nosso lado, acho que o papel principal que a ouvidoria tem que ter é dialogar internamente para mover a empresa, mover os produtos a continuarem se desenvolvendo. A gente teve um projeto bem legal esse ano, enfim, pelos meios que o cliente ele chegou à ouvidoria super atritado, um grupo, né, que os nossos produtos não atendiam ele numa renegociação, e a gente conseguiu, de alguma maneira, liderar esse projeto, mudando políticas, mudando o sistema e conseguindo entregar para o cliente uma experiência melhor de quando ele entrou pro canal.
Então, até dos aprendizados que a gente tem dentro do próprio negócio de empréstimo da 99, nós temos uma repetição dos clientes, porque eles estão dentro do nosso ecossistema, eles consomem ali. Então, toda informação, todo dado que a gente consegue capturar, somando a potência que a ouvidoria tem dentro da companhia, com voz do cliente, a gente conseguiu esse ano fazer um movimento bem importante para alguns cenários dentro de política de crédito. Então, acho que isso é bem legal. Elaine, voz do cliente para vocês. Bom, a voz do cliente fez a gente antecipar algumas comunicações, né? Evitando que ele chegue até a ouvidoria. Então, isso foi super positivo, que é o conceito de consultoria, né? Então, dizer para ele por que naquele determinado momento ele não está apto. Acho que o nosso maior desafio não é conceder muito mais crédito, mas como conceder melhor e trazer uma consciência para o cliente do que é aquilo que tem o perfil dele, né? Porque às vezes um determinado valor de crédito para todos aqui são diferentes, mas como explicar isso? Então, acho que o mercado ele precisa estar mais humanizado, apesar da inteligência artificial, dependendo de alguns casos. Mas eu consigo ganhar humanização em escala justamente por causa da inteligência artificial. Sim, mas em determinado momento que você está vendo um cliente atritado, que antes mesmo dele chegar na ouvidoria, porque a gente pode ter, nós temos mecanismos para identificar quantas vezes aquele cliente nos acionou, você consegue tirar ele da esteira tradicional e dar um atendimento diferenciado. Então, mais uma vez, a inteligência está aí, não tenho dúvida, é para ficar. Mas existe um lado humano que a gente tem que separar muito bem, porque senão daqui a pouco os clientes vão achar que não existe colaboradores dentro da empresa. E nós temos que mostrar que apesar da nossa tecnologia e o mundo digital, tem esse lado que a gente acolhe, traz o cliente e se precisar vai estar lá falando com o humano, com o consultor, esclarecendo, tirando dúvidas, não simplesmente criar uma inteligência que ela fala como se não parecesse ser um robô, né? Exato. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso painel. O desafio de crescer em um país endividado não parte de um score baixo ou do impacto alto. O desafio parte do princípio de que, com inteligência artificial, temos a chance de interpretar o comportamento deste brasileiro como nunca antes na história. E isto é uma ferramenta que traz poder para os negócios. Isso pode fazer com que o nosso ambiente de crédito se torne cada vez mais saudável. E aí fica uma pequena dica. O quanto que estamos dedicando de esforço extremo para cuidar de detratores, que são 10% da nossa base, e que quando retiramos as circunstâncias que cobrem os detratores, a gente vê causas raízes que já identificamos. Quando deixamos de olhar para 60%, 70% da nossa base, que são de promotores e que recompram, compram mais vezes, recomendam e assim por diante. O quanto que não estamos deixando de olhar para o cliente que tem grande potencial em favor de clientes que infelizmente foram atritados. E não é que não devemos deixar de olhar para esses clientes, mas estamos sim dedicando tamanho esforço para esse cliente atritado, deixando de olhar para um cliente que pode se sentir atritado, pior, ressentido, e que pode nos trocar por outra instituição, porque deixamos de olhar para ele como agente de valor. Fica a dica, continue acompanhando o nosso CCX. Muito obrigado, até a próxima.